Vamos falar de uma coisa hoje aqui sobre não amar as coisas do mundo. E como não amar as coisas do mundo se nós pecamos quase que 24 horas em ato, palavra, omissão e pensamentos? E às vezes nós vamos à igreja e prega sobre santidade. E ao sair da igreja, o que mais nós fazemos é pecar. Porque fora da igreja, a nossa mente parece que desliga do corpo de Cristo. E vem uma crise psicológica nas nossas emoções. Eu pequei. E aí vem a acusação tão forte, uma punição, nós nos punimos tão fortemente com a nossa mente, vivemos quase que depressivos, mal, cabisbaixos, o dia inteiro pelaquela atitude. Não quero eu vangloriar pecado, mas eu sempre me perguntei que santidade é essa. E aos 18 anos de evangelho, lendo a Bíblia, sempre buscando, lendo, vendo YouTube, mas assim, não via ninguém falar sobre isso, só falava sobre santidade. Mas quando eu via algumas pessoas que falavam santidade, ponto aqui, para não virar acusação, porque essa não é a questão. O cristão não acusa ninguém. Mas só que eu não via essa santidade, entendeu? Porque somos seres humanos. É Jesus que nos dignifica. É Ele que se entregou na cruz do Calvário e derramou seu sangue por nós e nos comprou por um preço caro de sangue. E eu vou ler aqui o título que é Não Ameis o Mundo, o título de hoje. E vai falar sobre a mulher adúltera que foi colocada à frente de Jesus no capítulo do Evangelho de João 8. É um pouquinho extenso a leitura, mas vou procurar ser um pouco rápido. Fala assim, Evangelho de João 8:1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E oliveira significa fertilidade, sabedoria, prosperidade, saúde, sorte, vitória, estabilidade, tranquilidade. O que o diabo quer fazer é roubar a sua tranquilidade de saber que Jesus colocou em você amor. Mas as trevas, circunstâncias do mal querem colocar em você o medo. Nós vamos ver a seguir aqui. Versículo 2 até o 11 agora. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tornando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, ia falar inclinava-se, mas é inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Eu sempre falo uma coisa, quando Jesus está escrevendo o dedo na terra, Ele está escrevendo a tua vida, mas Ele não está escrevendo uma vida de medo, Ele está escrevendo uma vida de amor, de tranquilidade, de paz, de alegria, mas o que a sua mente acredita do que Ele fez por você. Não fique com medo, jogue, lance fora o medo. E como insistissem, perguntando, endireitou-se-lhe e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. Quando o título fala, não ameis o mundo, e os fariseus, os sacerdotes da época, pegam essa mulher e colocam na frente de Jesus para poder ter algo para acusar. E Jesus fala, naquele momento, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E no final da mensagem ele fala: mulher, escrevi com meu dedo na terra a tua história. Eu não escrevi essa história para a sua vida de medo, de pavor, de pânico, de depressão. Eu escrevi uma outra história. Só que a mente dela está vivendo das acusações, do medo,
do medo que as trevas, do medo que a sua própria mente interiorizou no seu coração. Porque o medo traz vergonha, pavor. O medo é um sentimento que bloqueia a tua mente de raciocinar e fazer as coisas certas. Para isso, Deus falou para Josué: Josué, ser forte e corajoso. Então ele estava falando: ei, não tenha medo, sou contigo. Eu sou amor, eu sou paz, eu sou alegria. Não fique com a sua mente em medo, porque uma das coisas que mais acontece em ato, palavra, missão e pensamentos, nós pecamos. E às vezes nós ouvimos do altar algo de santidade: seja santo, seja santo, seja santo. Quase que vira um rap. Ou seja, santo, 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 e fica uma crise dentro de nós, porque nós temos carne e espírito. O que Jesus quis dizer no final para essa mulher: vá e não peques mais. Aí eu fiquei assim: pô, vai, não peques mais, mas será que Jesus não sabia que essa mulher, tendo carne, poderia voltar a pecar e queria pecar? Porque o único santo é Ele. O que Jesus estava falando? O que Jesus estava falando é o título dessa mensagem: vá e não ameis o mundo, porque eu, o Senhor, conheço o teu coração, e mesmo que ainda peque, eu sou o teu intercessor, e eu rogarei ao Pai por vós, vou interceder por vós, porque eu fui à cruz, comprei povos, nações, línguas e raças, me entreguei, e um preço de sangue foi comprado, e o escrito de dívida foi rasgado, e todo o mal que podia vir de medo sobre você, talvez as trevas. Eu não gosto muito de falar essa palavra, Satanás e as trevas, mas vou colocar assim, porque o dono da tua vida não é o diabo, o Satanás. O dono da tua vida é Jesus. O dono da tua vida interior é Jesus. Agora, o que as trevas querem fazer com que você pense é o medo de uma atitude, de paralisar a tua mente, de poder pensar no amor de Cristo, porque o amor lança fora todo medo. E quando Jesus fala para essa mulher: vá e não peques mais, ele sabia, ele é onisciente, onipresente, onipotente, porque a própria Bíblia vai falar que só ele não pecou, ele é santo, ele é justo, ele nos dignifica com o seu sangue. E pegando isso em 1 João 2,15, o título da mensagem fala assim: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando ele fala, vai, não peques mais, ele está falando: ei, só não ameis as coisas do mundo, porque onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro, seus olhos. Então, você vai pecar em ato, palavra, missão e pensamentos, mas não ame, não deixe se prender por essas coisas. É o que Jesus estava falando. Por que, Alex? Porque aqui, em 1 João 4,18, fala assim, no amor não há medo. Ante perfeito amor, lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. O contrário de amor não é ódio. O contrário de amor na Bíblia é medo. Jesus colocou dentro de vós amor, não colocou medo. Ele é amor. 1 João 4,8 diz que ele é amor. E se amor, as circunstâncias de um suposto pecado quer colocar dentro de nós vergonha, quer colocar dentro de nós uma crise psicológica para desacreditar do que ele fez na cruz do Calvário pela nossa vida. Não fique com medo, lança fora todo o medo. Mas Alex, você falou sobre o pecado e pregar sobre santidade. Sim, olha como há uma incongruência que não bate, porque Jesus fala sobre vai, não peques mais, no versículo 11 do capítulo 8 do Evangelho de João. Mas em 1 João 1,10, olha o que o discípulo amado João vai dizer. Ele fala assim, 1 João 1,10: se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Vou até continuar no capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, assim, olha o que ele está falando. Há uma incongruência, porque Jesus fala para ela, vai, não peques mais. E aqui fala, todo aquele que se diz, 1 João 1,10,
que não está pecando, está fazendo de Deus um mentiroso. Como é que você encaixa isso? Você fica desesperado, pequei, não vou à casa do Senhor, não vou ouvir a palavra. É o medo que te paralisa. Para isso Deus falou para Josué: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso nos seus pensamentos. Fortalece a tua mente na palavra, no que a palavra diz. Ele é teu intercessor. Ele sabe que em algum momento haverá algum deslize, mas vai havendo uma maturidade cristã para que você não ame as coisas do mundo, mas fique com o coração ligado ao Senhor Jesus, porque Ele vos amou mais do que qualquer tipo de pensamento na terra, mais do que qualquer pregador que venha falar qualquer coisa, porque Ele é o Senhor da vossa vida. Então não desista de você mesmo, seja senhor de si e não escravo dos seus pecados, não escravo daquilo que te pune, que tenta te tirar, te colocar desorientado de um lado para outro. Jesus te ama. Não deixe o medo provocar uma vergonha tão intensa que vira um estresse, bloqueia a tua mente e tu vira um ser irracional, porque nós somos seres racionais, pensantes. Pensar: Jesus se entregou por mim. Por que Ele se entregou por mim? Um amor tão terrível, um amor tão maravilhoso, um amor desse que é para morar dentro de nós, nos tirando do império das trevas e transportando para o reino do Filho do seu amor. Jesus fez isso pela vossa vida. Ei, se algo aconteceu e alguém te entristeceu em algum momento, não acuse pelo pecado dessa pessoa. Apenas olhe para você mesmo, que nós pecamos em ato, palavra, omissão e pensamentos. Precisamos ter misericórdia, muita misericórdia, que é a essência do Pai em nosso coração, para que não venhamos a amar as coisas do mundo. Jesus, Ele se entregou por vós, para que venhamos a entender que Ele sabia que em dado momento nós iríamos pecar, mas vai haver uma maturidade. Você já percebeu uma criança? Uma criança, tem uns que é super prodígio, já andam com 8 meses, tem uns que demoram um pouco mais, a andar. O que eu estou falando com isso? Uns vão aprender um pouco mais rápido e outros vão demorar. Só que às vezes nós não queremos ter paciência com alguns que estão pecando e passamos a não ter misericórdia. E aí isso acontece? Nós amamos as coisas do mundo, porque o mundo apedreja como foi esses fariseus. E nós não nascemos para apedrejar ninguém. Não nascemos para amar as coisas do mundo. Nós precisamos saber que nossos pensamentos precisam ser diferenciados pelo mundo, porque há uma nuvem de testemunhas sobre a nossa vida. Vamos amar mais, buscar mais na palavra, louvar ao Senhor e saber que Ele nos ama e que o pecado não nos paralisa mais, porque Ele levou na cruz do Calvário. Se você gostou dessa mensagem, dá o joinha, comenta, compartilha e juntos, porque ninguém faz nada sozinho, juntos iremos propagar o Evangelho. E você que ouviu essa mensagem e que nunca aceitou Jesus, chame Ele para a sua vida, porque se Ele transformou a minha, de povos, nações, raças e línguas, Ele transforma a sua. Em nome de Jesus, amém.